Bom dia, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. E com você? Espero que esteja tudo bem. E se não estiver bem, que o seu dia seja feito e repleto de muitas felicidades. Porque se seu dia não estiver bem, se tiver algum problema, é porque deve estar faltando alguma coisa dentro do teu coração. Eu tenho certeza que falta dentro do teu coração, que precisa de ser preenchido, é com a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento. Com o amor de Jesus Cristo derramado sobre todos nós. Porque ele diz nas suas escrituras, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu todo o mundo, venceu todas as aflições, venceu a morte para dar para você e para mim a vida eterna, a paz e o seu amor. Então, procure ler a Bíblia, encontrar Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo através da sua palavra, e você vai ver que esse vazio dentro de você, do seu interior, as tristezas, as dificuldades, as aflições, as desmotivações vão ser preenchidas com uma paz que vai fazer com que você prevaleça, que você levante, que você lute, que você conquiste, porque nessa nossa existência nós vamos ter muitas aflições sim, mas a gente tem a certeza e a convicção que Jesus venceu. Ele nos deixou o modelo, o mapa da mina, o caminho do arco-íris para que a gente possa vencer todas essas aflições. Porque as escrituras também diz que este mundo, ou seja, o sistema que domina este mundo, se esconde, está nas mãos do maligno. E o maligno é aquele que tentou destruir Jesus Cristo e que tenta nos destruir e nos paralisar. Todo o sistema das coisas está sob domínio e o controle do maligno. E Deus só vai tirar, por intermédio de Jesus Cristo, na sua segunda e última vinda, todo esse poder das mãos do maligno, quando Jesus voltar e destruir e pisar na cabeça da serpente, a antiga serpente lá do Jardim do Éden, e destruir toda a sua maldade e restaurar todo este mundo. E aí a gente vai viver eternamente em paz. Isto é a palavra de Deus, tá bom? Mas enquanto a gente está aqui nessa luta, nessa correria, nessa batalha diária, nessas aflições, vamos falar um pouquinho dessas aflições e vamos conversar. Quero conversar contigo nessa manhã também, porque é uma coisa que me abateu durante algum tempo. O porquê que essas aflições elas tomam uma força tão grande e acaba nos tirando a força, nos sugando a energia, e a gente procura um lugar de refúgio, um lugar onde a gente possa ter as nossas feridas da nossa luta diária serem curadas, amansadas com bálsamo. Esse lugar que normalmente a gente procura correr, que é o último lugar, infelizmente deveria de ser o primeiro, o último lugar é aquilo que nós chamamos de igreja. Lá deveria de ser o lugar onde a gente encontraria o bálsamo, a cura, o lugar onde nós encontraríamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz um alívio, nos traz um refrigério, mas infelizmente esse lugar, essa estrutura também tomada conta, saiu um pouco do foco, e é sobre isso que eu quero falar. Um mal que me ocorreu durante um tempo, quando eu cheguei até essa instituição chamada igreja, que não quero tirar o mérito de coisas boas que ela me fez, mas em face das coisas tão boas que ela me proporcionou, a diversidade de coisas ruins que ela me trouxe em função de obedecer a esse sistema de coisas. E um desses sistemas de coisas é a lei da compensação. Se você é bom, segundo o meu conceito, você é gratificado, você é honrado. Se você não é bom, segundo o meu conceito, você é penalizado. Sob um tal e um falso pretexto de autoridade espiritual. Porque todos esses sistemas existem um líder, e não sou contra a liderança,
mas eu sou contra a manipulação de poder que é efetuado nesses lugares em nome de autoridade espiritual, em nome da autoridade de Jesus Cristo outorgada. E a gente precisa de rever alguns conceitos. Então, aconteceu algumas situações. Eu cheguei à igreja com 30 e poucos anos de idade, e como a grande maioria das pessoas que vão para lá por questões de querer saber por que acontecem tantas coisas, tantas situações, N situações. Então não estou aqui para dar o meu testemunho, mas estou aqui para conversar com você sobre um assunto tão pertinente, tão importante. Cheguei com uma dificuldade imensa de entender o amor de Deus, de entender quem é Deus, porque eu não sabia quem era Deus, não tinha conhecimento das Escrituras, não tinha ninguém que me explicasse o motivo do qual Cristo havia se sacrificado por mim, não entendia por que eu era pecador, não entendia por que muitas coisas me sobrevinham e ainda sobrevêm. E cheguei neste lugar muito bem acolhido, muito bem tratado, muito bem discipulado, mas aí chega um determinado momento em que você se levanta, que você se enxerga como filho, você se enxerga como príncipe, você se enxerga como uma pessoa liberta por Jesus Cristo, e aí você começa a causar medo em algumas pessoas. E não foi diferente comigo, talvez não seja diferente com você. Quando você começa a colocar o seu entendimento para funcionar, como diz a palavra do Senhor em Romanos, você começa a oferecer um sacrifício racional, você começa a pensar e você começa a colocar as coisas no seu devido lugar, aí você se torna uma ameaça. E aconteceu mais ou menos isso. Foi-me proposta a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, e eu aceitei esse entendimento da palavra de Deus, a palavra de Deus como a minha verdade, e ela é minha verdade até hoje, por esse motivo que eu ainda estou em Cristo. E de repente tudo aquilo que foi me proposto como verdade, tudo aquilo que foi me posto como base para minha vida, para minha sustentação, começaram a fazer totalmente ao contrário. E aí eu falei, bom, não quero. Isso que você está me propondo agora eu não quero. Eu quero aquilo que a palavra de Deus está me propondo. A palavra de Deus me ensina que eu não devo roubar. E você está me propondo roubar? A palavra de Deus me propõe para não defraudar. E você está me propondo defraudar? Essa foi alguma das questões. E aí eu recebi a seguinte resposta de um líder religioso. Eu sou ungido. Eu sou autoridade espiritual constituída por Deus. E você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você é rebelde. Porque a Bíblia diz que rebeldia é igual a pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Ou seja, os rebeldes, feiticeiros, que para Deus é a mesma coisa, não herdarão o reino dos céus. E eu mais queria e quero é ser um cidadão dos céus. E isso me trouxe um baque entre a fé e os preceitos que eu aprendi antes de exercitar essa fé. Preceitos de educação que eu recebi em casa. O que é meu, o que é seu. Aquilo que não é meu, não é meu. Aquilo que é seu, é seu. Então eu fiquei entre a cruz e a espada, entre um divisor. Ou eu firo a minha personalidade, os meus conceitos, ou eu ultrapasso esse limite e começo a agir contra tudo aquilo que eu sou para obedecer aquela pessoa a quem eu acho que é um enviado de Deus, uma pessoa separada, instruída por Deus, para me conduzir ao caminho da salvação. Entre esse meandro, eu decidi optar por tudo aquilo que me fez ser homem, ser humano, honesto e digno até os 30 e poucos anos de idade.
Eu falei, não vou fazer. Não vou me corromper, não vou fazer isso, não vou me violentar em função disso. Decidi não fazer, e aí eu recebi uma punição que na época era chamada de banco, talvez você conheça como disciplina, e fui afastado de tudo aquilo que eu mais gostava de fazer naquela época. E isso me trouxe muitas dores, porque foi me falado, foi me ensinado que tudo aquilo que eu tinha de dons, de talentos, tudo aquilo foi dado por Deus para ser executado para os meus irmãos ali naquela comunidade. Como eu entendi a graça, o favor de Deus na minha vida, então tudo aquilo que eu fazia para os meus irmãos, eu acreditava e ainda acredito que é muito pouco perto do que Cristo fez por mim. Então tudo aquilo que eu faço para os meus irmãos, de uma certa forma eu sei que não vai pagar, mas é uma forma de demonstrar a minha gratidão a Cristo e a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Morrer por mim, na minha ignorância, muitas vezes nas minhas blasfêmias, mesmo assim Ele me amou e morreu por mim e me constituiu como seu filho. Posso hoje me sentir como filho. Antigamente me sentia como uma pessoa largada na vida sem pai, sem filiação. E hoje eu sei que eu sou filho de Deus. Hoje eu tenho no meu RG espiritual o nome do meu pai. Então, isso era o meu motivo de maior satisfação, minha maior alegria. Varrer um chão, oferecer um copo d'água, cantar um hino, cantar um louvor, fazer uma abertura de um culto, abrir a porta, ficar até mais tarde, enquanto todo mundo ia embora, ficar até mais tarde, ser o último a sair, muitas vezes ir embora a pé, da igreja até a minha casa. Todo mundo subia nos seus carros e iam embora, e eu ficava até o último para fechar a porta. Depois de manhã cedo estar lá para abrir, para limpar a igreja, cuidar da organização, cuidar das cadeiras, arrumar as cadeiras, lavar a cadeira, dormir na igreja muitas vezes com os meus filhos pequenos. Achava que tudo isso era uma demonstração do meu amor, ainda acho que é uma demonstração do meu amor para com Deus, nunca foi para com o homem. E de repente, eu ser impedido de fazer todas essas coisas porque eu fui considerado rebelde. E foi me esfregado a Bíblia na cara. Fala, olha, tem na Bíblia um homem e uma mulher, Arão e Miriam. E eles se levantaram contra a autoridade espiritual de Moisés. E Deus os feriu com uma doença a Arão. Colocou um tumor em Arão, eles ficaram leprosos e eles foram afastados do arraial. Porque lepra é significado de maldição. E você é uma pessoa leprosa. E você tem que ser afastado do arraial. Porque todas as pessoas que tocarem em você, todas as pessoas que estiverem perto de você, vão ser rebeldes como você. Então, a partir de hoje, você vai ser afastado de tudo aquilo que você faz na igreja. Você vai ser afastado da comunhão dos irmãos porque você é rebelde. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai te saudar. Ninguém mais vai sentar com você. Você não vai cantar. Você não vai cuidar da parte financeira da igreja. Você não vai fazer mais absolutamente nada. Você tem que vir todos os dias no culto para sentar, ser ministrado, para você aprender a ser obediente e a aprender a respeitar a autoridade espiritual. E assim foi. Porque de verdade eu aceitava e acreditava que tudo aquilo que aqueles homens estavam dizendo a mim eram da parte de Deus. E eu fui sentar, muitas vezes ser acusado de cima do altar, muitas vezes ser exposto a minha vida como se tivesse sido revelado por Deus. E isso foi me trazendo mágoas muito profundas, muito profunda na alma. Até um ponto que eu cheguei a não querer mais servir a Cristo, porque a vida que eu servia
Antigamente não era assim. Cheguei a fazer essa tosca comparação. Achar que quando eu estava no período da ignorância era melhor, porque eu acreditava que no período da ignorância as pessoas eram mais verdadeiras comigo, e agora as pessoas que estavam caminhando e professando a mesma fé do que eu não eram tão verdadeiras assim. E foi muito difícil nessa fase. Entrei nos conflitos espirituais muito grandes, e foram apenas 3 anos. E eu cheguei numa condição tão triste de algumas vezes de colocar o crachá da onde eu congregava. Era diácono nessa época, nessa igreja, então tinha que usar um crachá e jogar um crachá, porque nem expressar a minha gratidão, nem expressar a minha adoração a Deus eu não podia naquele lugar. E acabei indo embora do meu município para ir congregar em outro lugar. Mas esse sistema de autoridade, de eclesiologia, é tão podre que ligaram para todas as igrejas do município onde eu estava, avisando que se chegasse uma determinada pessoa com uma banda, eu tinha uma banda na igreja nessa época, essa pessoa era rebelde e não era para ser aceito. Então, em todos os lugares que eu cheguei, era não, você não pode ficar aqui, não, você pode ficar aqui. Só numa cidade bem próxima aqui que eu cheguei, e a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande de ausência de membros, e nós chegamos e a pessoa já tinha sido avisada que nós iríamos, já tinha a nossa capivara lá, e essa pessoa, muito amorosamente, com o amor de Cristo, resolveu nos aceitar. E nós chegamos e ficamos por 2 anos lá, fazendo tudo aquilo que a gente gostava de fazer, continuando sempre a fazer as mesmas coisas. Atravessava vários quilômetros a pé para ir ajudar a obra, até um determinado momento que essa igreja cresceu e voltou às mesmas coisas de novo. Aí novamente fui taxado de rebelde, novamente fui exposto, novamente foi levantado algumas calúnias acerca da minha vida, acerca da minha moral, e novamente eu fui para o banco, novamente eu fui para a disciplina, e já tinha uma certa experiência com algumas coisas, aí resolvi voltar para o lugar onde eu tinha saído, porque eu acreditava que a igreja a qual eu tinha nascido era meu único lugar, que eu tinha que ser até morrer. Era um lema que tinha lá. Você tem que ser até morrer. E essas frases de efeito entrou dentro do meu coração e ficava muito forte. E acabei voltando, acabei passando pelas mesmas situações novamente, como a outras situações. Havia, desse lugar onde eu tinha voltado, havia chegado um novo pastor, e os comentários que chegaram até a minha casa é que ele era pessoa diferente e tal, e a gente tinha que voltar, eu e a minha família. E aí nós voltamos, achando que era diferente, mas é diferente até a página 2. Chegou um determinado momento, começou algumas crises de ciúmes de um outro pastor que chegou, e esse outro pastor era amigo meu, em particular, e ele havia chegado nessa nossa denominação, a qual eu congregava, por disciplina também. Ele era músico, estava disciplinado, então ele veio de uma outra localidade, de um outro município, para ser curado, disciplinado, ministrado, porque também era rebelde. E nós acabamos nos fortalecendo, nos ajudando mutuamente, e causou ciúmes entre o pastor local e esse pastor que chegou, a tal ponto de eu ser questionado e ser obrigado a não chamar o outro que veio para ser disciplinado de pastor, porque pastor quem era o pastor local. Umas bobagens aí.
E eu acabei não aceitando e fui para o banco novamente. Fui impedido de exercer novamente tudo aquilo que eu acreditava que era meu talento. Resumo da ópera, acabei saindo desse lugar e fui para outros lugares, e todos os lugares são absolutamente assim. Então voltamos ao início, de que esse círculo vicioso dentro de qualquer segmento religioso é aquilo que Jesus já diz na sua palavra. O mundo jaz no maligno, o sistema é do maligno. E infelizmente, o sistema religioso que nós estamos vivendo hoje gera malignidade, porque tem muita gente sincera. Tá certo que tem muita gente que é sem noção, é fora da casinha, mas tem muita gente sincera e que precisa de aprender e sentir o amor de Deus, e sentir o amor de Deus dentro da palavra, e ser ministrado dentro da palavra de verdade. Porque o maior exemplo de líder para mim, o maior exemplo e o único que tem autoridade espiritual sobre a minha vida é Jesus Cristo. O maior exemplo de liderança que tem, para mim, modelo de líder, é Jesus Cristo. Porque ele nunca passou do limite da autoridade para o autoritarismo. Eu não vejo nenhuma passagem, ele sendo Deus, porque ele é Deus. Ele sendo Deus, tendo todo o poder, de maneira nenhuma ele veio exercer a sua autoridade espiritual aqui entre nós, nem com os seres que ele criou, nem com Satanás, demônio, capeta, o rabudo, seja o nome que você queira dar para ele. Mas foi ele que criou. Em João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e para ele são todas as coisas. Os anjos foram criados por ele e para ele. E o diabo, Satanás, o demônio, Lúcifer, seja qual que você queira falar, foi criado por ele. E ele poderia, como criador, destruir a sua criação. Mas de maneira nenhuma. Ele não ousou de usar da sua autoridade e tão pouco do seu autoritarismo para falar com o diabo. Ele foi taxativo, e para mim esse é o maior exemplo de autoridade, porque ele, como homem, andou no meio dos homens e exerceu a sua autoridade espiritual, como muitos ousam. E ele simplesmente chegou para um, olhou e falou: vem, segue-me. Ele não ficou esfregando na cara de ninguém nenhum versículo bíblico, não ficou esfregando na cara de ninguém que ele era Deus, que ele tinha autoridade, que ele era ungido, porque ele sim é. Ele sim é ungido de Deus. Ele sim é o Cordeiro Santo de Deus, separado única e exclusivamente para Deus. Ele sim é. Eu não sou. Você também não é. Porque você não serve única e exclusivamente a Deus. Você serve a qualquer outra coisa e todas as coisas, menos única e exclusivamente a Deus. Então você não é ungido. E eu também não. E de maneira nenhuma ele usou e abusou da sua autoridade sobre ninguém. Simplesmente, como um líder de amor que ele olhou para uma mulher pega em ato de adultério, em pecado que naquela época poderia ser um pecado maior de todos, passível de morte, por causa da lei dos homens. Ele simplesmente olhou para ela e falou: vai, não peques mais. E essa mulher o seguiu até a sua morte. E essa mulher o seguiu até a sua ressurreição. Isso sim para mim é um modelo de autoridade. E é um modelo que eu quero observar e quero que você observe também. Não é pelo fato de você não concordar com o posicionamento de qualquer pessoa que você pode ser considerado ou taxado como rebelde. Que você tem que ser privado da sua liberdade, ser cerceado das suas opiniões. Isso para mim é crime.
E essas coisas foram acontecendo durante toda a minha vida, durante esses 23 anos que eu estive. 23 não, porque já faz mais ou menos uns 2 anos que eu não faço mais parte desse sistema. Dessa concordância, dessa arrogância, dessa prepotência religiosa de achar que nós somos melhores do que os outros. Mas causou muitas dores. E me assusta saber que tem uma geração, por exemplo, a geração dos meus filhos, que pode estar sofrendo com isso também. Porque a gente não pode ter individualidade, a gente não pode ter pensamento. A gente tem que abrir mão de toda a educação que foi nos dada pelos nossos pais para servir a um pseudo-mito, um pseudo-ídolo. E meu ídolo é só Jesus Cristo. O motivo da minha adoração é só Jesus Cristo. Então, pode ser que de repente o meu filho, seu filho, ou você que é jovem, está trocando seus valores por causa de alguma pessoa que se diz ungido e que na realidade é um cão guloso. Uma vez, eu de banco, de disciplina, perguntei a uma pessoa: bom, então eu estou de banco, estou afastado de todas as minhas atividades, não posso exercer nada, não posso visitar os meus irmãos, não posso fazer absolutamente nada. Mas por que o meu dízimo eu posso entregar? Não vou entregar meu dízimo também não, porque está escrito lá na Bíblia que tudo aquilo que eu tocar é maldito, é amaldiçoado. Então meu dízimo eu também não vou entregar. Não, seu dízimo você pode. Não, seu dízimo você tem que entregar, porque você vai estar roubando a Deus. Porque está escrito lá em Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Você não pode roubar a Deus. Meu dízimo pode. Eu não podia ministrar louvor na igreja, mas eu podia catar latinha. Porque na igreja tinha uma campanha para pegar latinha, para a gente comprar um rádio e televisão para a igreja, um canal de rádio e um canal de televisão. Aí eu não podia ficar de banco para catar latinha. Eu podia catar latinha. Eu podia vender o jornalzinho da igreja. Mas eu não podia fazer visita. Não podia sentar com os meus irmãos. Não podia tocar com a minha banda. Não podia cantar com a minha banda. Mas eu tinha que gerar renda. Então eu gostaria de que você pensasse nessas vivências minhas espirituais. Talvez você não tenha vivendo, não esteja vivendo essas situações, mas no fim tudo converge para isso. A partir do momento que você sabe quem você é, quem te salvou, quem te escolheu e quem você é, e a partir do momento que você começa a questionar algumas coisas, alguns paradigmas, aí você começa a ser o opressor. Mas a Bíblia diz para mim e para você que se o Filho de Deus, te libertou, verdadeiramente você é livre. E eu sou livre. E Ele respeita a minha liberdade que Ele me deu. Eu sei qual é o limite da minha liberdade. Eu sei até onde eu devo ir, até onde eu não devo ir. Eu tenho preceitos educacionais, e eu acredito que esses preceitos educacionais, mesmo que minha mãe não era crente evangélica ou crente católica, ela me deu alguns preceitos que são de acordo com a palavra de Deus. Minha mãe me ensinou a respeitar os outros. Eu sei qual é o limite do respeito. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. Com ninguém. Simplesmente, eu sempre defendi aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito e que foi me ensinado e que foi me proposto durante toda a minha vida como certo, como correto. Eu sei que o meu limite termina quando começa o do outro. Mas parece que o outro não entende que o limite dele termina quando começa o meu. E pode ser que você esteja passando por isso. Mas eu quero te dizer, depois de tudo isso que nós conversamos, que Deus não tem nada a ver com isso não. Depois de muito tempo eu consegui entender que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não mandou falar nada disso.
Deus não me enxerga como rebelde porque eu tenho convicções e porque eu tenho pensamentos. Deus não me considera. O homem pode considerar, mas Deus não me considera. A minha adoração não resume mais, hoje eu entendo, a estar cantando dentro de um ambiente de 4 paredes. Minha adoração é aqui agora. Só eu, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha adoração não resume mais estar num palco de uma igreja. Minha adoração se resume a estar lá no meio da rua, lá com as pessoas que não conheceram esse amor. Minha adoração se resume a estar lá no boteco. As pessoas que estão lá com algum sentimento na alma, com dores profundas na alma, enchendo a cara. Aí resume a minha adoração. Minha adoração resume a estar andando na rua e encontrar um mendigo, ou encontrar qualquer pessoa, encontrar até o irmão da mesma fé do que eu, sofrendo, precisando só de alguém para escutar. Aí eu entendi a minha adoração. E essa compensação que nos é proposto. Olha, se você for um bom menino, se você obedecer direitinho os meus ditos, as minhas regras, eu te permito que você faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Ou seja, se você obedecer irrestritamente, cegamente, tudo aquilo que eu te mandar, a tal ponto de você deixar de respeitar os seus pais para me respeitar como se fosse o seu pai, deixar de obedecer os seus pais para obedecer a mim como fosse o seu pai, aí você pode tocar, cantar, pregar, fazer tudo. É isso que é proposto. Debaixo dessa obediência está sim a rebeldia. Porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é que você deve honrar os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. A primeira igreja é a sua casa. E se você não faz a sua casa, a sua igreja, o que adianta você servir a Deus dentro dessa instituição religiosa? Se lhe é tirado o direito de ter uma comunhão com seus familiares, para você estar dentro da igreja, em comunhão com irmãos, que raio de culto é esse que você presta a Deus? Quantas e quantas vezes eu abri mão de estar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos pequenos, para estar em escola dominical, depois da escola dominical, em estudo, depois em estudo, estar no culto, depois do culto sair correndo para vir almoçar, comer rapidinho para estar na reunião de oração, para depois ter culto das 5, para depois ter culto das 19, para depois do culto das 19 ter reunião, chegar em casa de madrugada minha esposa e os meus filhos dormindo, durante muito tempo. Ainda oferecer o meu culto. E que culto é esse a Deus? Hoje vou dizer a você, hoje eu tenho mais comunhão com os meus filhos, com a minha esposa em casa, do que todos os dias que eu passei lá. Então acho que está na hora da gente rever os nossos conceitos. Olha, eu já vi tanta coisa, já vivi tanta coisa. Poderia contar muitas mais. Mas eu só posso dizer uma coisa. Verdadeiramente esse não é o culto racional que Deus quer que nós prestamos. A gente largar os nossos valores familiares, largar os nossos amigos, largar aquilo que não é proposto como honroso. Isso sim é que dá fama e honra a Deus. Quando você sabe respeitar os limites dos seus irmãos, sejam eles que professem a sua mesma fé, o mesmo segmento religioso ou não. Acho que isso que dá fama e honra a Deus. Quando eu consigo olhar para um umbandista e olhar para ele com amor. Não pratico a mesma religião que ele, mas eu olho a ele com amor.
quando eu consigo olhar para um espírita e amá-lo como meu irmão. Não professo a mesma crença que ele. Olhar para um hinduísta e amá-lo como meu irmão. Não professo a mesma fé que ele. Olhar para um drogado e amá-lo como meu irmão. Me compadecer da situação que ele está, porque ele não entendeu o amor de Deus, mas amá-lo como meu irmão. Olhar para os meus irmãos presos dentro dessas instituições religiosas que se diz seguidoras do Evangelho, mas na realidade são prisões emocionais e da alma, e amá-los como meus irmãos, me compadecer dos sofrimentos que eles estão tendo lá, porque muitos deles, sofrimentos foram esses que foi me imputado nas costas, e amá-los. Amar também a esses senhores feudais que se dizem pastores, bispos, apóstolos, autoridades espirituais e que estão destruindo a alma das pessoas. E pedir a Deus que tenha misericórdia. E não me calar também não. Enquanto eu estiver vivo eu não vou me calar. E pedir misericórdia a Deus. Muito melhor do que pedir misericórdia. Pedir justiça. Porque a palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E Deus é Deus de justiça. Então pedir justiça de Deus. Porque esses meus irmãos estão sofrendo. Tal como os judeus, quando estavam presos na Babilônia, nas mãos dos inimigos. E Deus levantou um homem para interceder a favor do seu povo, porque sua cidade estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas e o povo cativo. Está faltando no nosso meio pessoas como Neemias, porque o povo de Deus está preso nas mãos destes incircuncisos que esfolam, que escravizam os nossos irmãos. Então, eu convido você a não só orar, mas a fazer alguma coisa também. Mostrar nas Escrituras para essas pessoas que estão sofrendo nas mãos desses feitores que eles não são rebeldes não. Porque rebelde é só um, Satanás. E pelo fato de eu não concordar com esse sistema de coisa, com a opinião dos outros, isso não me faz um rebelde, me faz um ser humano pensante. Espero ter alcançado você, espero ter te ajudado e conte comigo aí. Conte comigo aí que nós estamos aí nessa peleja até quando Jesus voltar em glória. E lá não terá mais isso não. Beleza? Fica com Deus e até a próxima.